Bom dia, aqui quem fala é o pastor Narciso, sou pastor da Assembleia de Deus Avivamento na Palavra, e eu quero aqui tirar uma dúvida. Algumas pessoas estão perguntando acerca de um tema que é muito falado e pouco compreendido, né? Que é a questão da suposta descida de Cristo ao inferno. E o que é que a gente tem a entender sobre isso, sobre alguns textos bíblicos? Nós temos algumas passagens, como a passagem da carta de Pedro, com uma passagem de Efésios capítulo de número 4, que é essa que nós vamos trabalhar aqui, e o texto de Mateus 16, que fala que Deus deu a chave a Pedro e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Bom, primeiro nós temos que entender o seguinte: essa palavra inferno, ela é uma palavra que aparece pelo menos com 4 vertentes dentro da Bíblia Sagrada. É a palavra Sheol, que é a palavra sepultura ou mundo dos mortos. Ela é traduzida na Bíblia com sentido de morte, de sepultura, de mundo dos mortos, dependendo do contexto. E é a mesma palavra grega Hades. A palavra Hades é mundo dos mortos, com o mesmo pensamento de Sheol, só que já no Novo Testamento. E quando o Senhor usa em Lucas 16 a parábola do rico e Lázaro, ele diz que ali é Hades, que há um abismo entre eles. Então, na concepção já do Novo Testamento, já existe um abismo dividindo, onde do lado esquerdo estariam os mortos maus e do lado esquerdo estariam os mortos bons. A outra palavra é a palavra tártaro. Isso, a palavra tártaro é uma palavra que só aparece na carta de Pedro, que é inferno no pensamento grego. Se você já assistiu aquele filme Fúria de Titãs, lá vai dizer o que é o tártaro, né? Que é onde no submundo, no Hades, o mais profundo do submundo é o tártaro, onde está os maiores demônios. E o último pensamento é o pensamento Geena, que vem de Geinom, uma palavra hebraica que significa o vale do filho de Inom, que era no Antigo Testamento um lugar de matança, onde os pais usavam faziam sacrifícios ao deus Moloque, pegando seus filhos e matando as crianças e até dando com elas nas pedras. Bom, pessoal, o texto que eu vou trabalhar aqui, em poucas palavras, é o texto de Efésios, capítulo de número 4, o verso 7 ao verso de número 10, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, alguns intérpretes da Bíblia e alguns pregadores amigos nossos têm usado esse texto para dizer de uma suposta descida de Cristo às regiões inferiores, ao inferno. Só que se a gente for olhar esse texto, e eu peço que você acompanhe comigo se você tem uma Bíblia na sua casa, o capítulo de número 4, o verso de número 8, diz que quando ele subiu às alturas, ascensão, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Preste atenção que o texto não está falando de descida ao inferno, o texto está falando de dons ministeriais, tanto que no verso de número 11, ele vai dizer que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então a discussão aqui não tem nada a ver com a descida ao inferno, mas vamos lá. O verso de número 9 diz assim, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. E aqui nós podemos tirar a conclusão que esse texto não fala da suposta descida de Cristo ao inferno. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque descido, essa expressão regiões inferiores da terra, é a palavra grega abissos. É a palavra grega abissos, que significa regiões inferiores da terra que nós vivemos, ou seja, um buraco cavado na cavidade do nosso solo. É isso que significa essa expressão na língua original. Então, quando fala que ele subiu às alturas, está falando da sua ascensão ao céu. E que ele havia descido, está dizendo da sua encarnação. Então, está dizendo que Cristo encarnou
e veio até as regiões inferiores da terra. Está falando de quê? Descido até as regiões inferiores da terra. Nesse contexto aqui, é a encarnação de Cristo, ou até mesmo a sua morte, porque quando ele morreu, ele ficou dentro de um lugar, de uma, vamos dizer, dentro de uma cova na região inferior da terra. Então, o pensamento reformado, ele não vai entender esse pensamento como uma suposta descida de Cristo ao inferno, mas vai entender esse texto como ascensão e encarnação de Cristo na terra, né? E olha só, o verso 10 para concluir diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, aquele que encarnou 33 anos entre nós, louvado seja o nome dele, é o mesmo que subiu e com ele. Por quê? Ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, porque na sua ressurreição ele pagou o preço pela nossa morte e levou consigo todos os nossos pecados. Que Deus possa abençoar. Eu estarei gravando mais vídeos aí para falar acerca de assuntos. É só você mandar sua pergunta aí no meu canal. Pastor, faça algum vídeo falando sobre tal tema e a gente vai trabalhar. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Que Deus possa abençoar. E só para concluir, quando Cristo estava na cruz do Calvário, ele olhou para o ladrão da sua direita e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, eu acho que não deu tempo dele dar uma passadinha no inferno, não. Deus abençoe, pessoal. Bom dia, na graça do Senhor Jesus.